Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos mostrar um pouquinho dos jogos antigos, tá? Aqui está na tela o jogo do Mario Bros. Ele foi um jogo feito pelo Miyamoto, um jogo bem simplesinho pro SNES, que é um console da época. Enfim, esse jogo ele conta com mecânicas bem simples mesmo. As mecânicas do jogo do Mario é essas aqui, é correr e pular. Só que ao contrário dos outros Marios, tu não pode pular na cabeça da tartaruga. Se tu fizer isso, tu morre. Então ele é um pouquinho diferente. E eu não sei se vocês repararam na tela que tinha esses fogos. Esses fogos que ficam andando na tela é quando tu fica muito tempo numa fase só. E ele é mais para dificultar um pouquinho, te fazer andar mais rápido. E como vocês podem ver aqui, ó, ele é um cenário bem fixo, tá? O cenário ele é fixo e o Mario anda de um lado para o outro. Se tu avançar, tu sai do outro lado, tá? Isso daqui lembra um pouquinho o joguinho do Pac-Man, que era assim. Para matar eles, tem dois jeitos, tá? Um dos jeitos é tu acionando esse pull aqui, que seria uma habilidade. Aí tu só encosta nelas, ou pula em cima, e mata elas. E aí tu ganha essas moedinhas que são pontuação. E aí tem outro jeito de matar as tartarugas, tá? Se tu pular no cenário embaixo, elas vão virar de cabeça para cima. Então esses dois jeitos são os únicos de matar os inimigos aqui. E esse pull aqui, ele é bom para ser usado em fases mais para frente, que o jogo se torna mais difícil, tem mais inimigos, os inimigos sempre andando no cenário, e isso acaba atrapalhando um pouco. Aí é um jeito de ajudar. Pode ver, ó, que ela já ficou vermelhinha, ela tá mais rápida e o fogo começou a andar pelo cenário. Isso daí tá fazendo com que eu me apresse, que eu termine logo esse jogo. Então, todas as fases elas são basicamente assim, com mecânicas simples, cenários simples, até porque o console na época não algo muito complexo. Não sei se vocês já viram, o NES ele é um console pequenininho e o controle dele ele tinha apenas 2 botões. Então, mesmo que quisessem colocar mais mecânicas, eles não iam conseguir. E a tecnologia também não ajudava muito na época. E quando acontece o game over, tu volta para a primeira fase. Volta desde o início. Então podem ver que é um joguinho bem simplesinho, mas na época ele fez bastante sucesso. E pra época ele inovava. E esse é o Mario. Vamos para o próximo então? Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo Guardians. Ele é uma série de jogos de tiro na horizontal, desenvolvida em 1985 pela Konami. Pode ser jogado com até 2 jogadores, tá? As mecânicas dele é mais complexa que o Mario Bros, mas mesmo assim elas não são tão de outro mundo. Tu atira, tá? Aí tu vai pra frente, tu pode ir pra trás. E o cenário todo ele se move na horizontal. Isso daqui é bônus que tu pega, tá? Que te dá mais poderes. Aí tu pode juntar eles, acumular e depois usar com poderes melhores. Aí então o melhor seria juntar eles, tá? Que aí depois tu vai usar, vai ser poderes melhores. Eu vou usar um agora para demonstrar.
Ó, eu peguei um míssil. Ele vai aparecendo esses poderes na barra de baixo, que aparece o nome dos poderes que tu usa, dos bônus, tá? Ele possui boss nos finais das fases, que são naves enormes que tu tem que destruir. Um pouco da história do jogo, Guardios é o nome do planeta tema do jogo, que é habitado por uma raça alienígena chamada Guardianos. É um jogo que precisa ter dedicação e paciência, por ser difícil. Precisa de reflexo e tem uma quantidade maior de cenários. E muitas fases tu vai precisar memorizar para saber como tu vai fazer para passar. Sempre tem umas partezinhas que se tu memorizar tu vai descobrir que é mais fácil passar pelo aquele trecho se tu ir pelo aquele caminho. E também memorizar quais que tu vai ter que destruir primeiro para conseguir passar. Então ele é um jogo difícil, tá? E tu olha ele assim, tu acha muito simples. Ele é diferente daqueles outros joguinhos de navezinha que o cenário descia na vertical. Esse daqui é na horizontal. O jogo ele é bem interessante, sabe? Só que tu vai passar um pouquinho de raiva jogando ele. Então, vamos para o próximo? Vamos falar um pouco agora sobre o Mega Man. O Mega Man ele foi uma franquia bem conhecida até hoje. Ela foi criada pela Capcom, lançada no Japão e na América do Norte em 1987. Ela foi inspirada, para quem não sabe, no Astro Boy. Bom, esse Mega Man, para começar a jogar, tu pode escolher a fase que tu quer começar, tá? Cada boss desses aqui coincide com uma fase diferente. Aí tu pode escolher por qual fase tu vai começar. Eu vou começar por essa aqui do Bomberman. As mecânicas dele são bem simplesinha. Ele pula, vai para trás, vai para frente, trás. Ele atira. Em um botão ele pula e no outro ele atira. E no canto superior esquerdo a barra de vida dele, da saúde. Então vamos lá. Os inimigos dele, eles sempre ficam spawnando. Se tu volta no cenário, ele spawna naquele local lá. E é um joguinho bem difícil. A trama começa com uma luta eterna entre humanoides heróicos, o robô Mega Man e o malvado cientista Dr. Wily. Ele é um ótimo jogo, ele veio com uma pegada diferente dos demais. Ele é um jogo bem difícil, mas isso não torna ele um jogo ruim. Aqui é como vocês podem ver as vidas, ó, esses amarelinhos que tu pega, ele aumenta a tua saúde.
Na época, esse jogo ele não foi um sucesso de vendas. Aqui, ó, tem um amarelo grandão que ele vai aumentar toda a minha vida, que eu não precisava até. Os cenários desses jogos, eles diferenciam bastante em relação ao boss que tu pega. Tem inimigos que tu não consegue matar. Mesmo que tu queira matar todos os inimigos, tipo zerar, não é aconselhável, porque se tu voltar no cenário, se tu matar os inimigos e voltar no cenário, os inimigos vão spawnar de novo, então não vale a pena. Vou mostrar para vocês um pouquinho das outras fases. Vou mostrar agora essa Goodsman. Vocês vão notar que as fases, conforme a que tu escolhe começar, ou boss, ela muda totalmente. Não só o cenário muda, mas os inimigos também mudam. Eu escolhi aquela outra e foi uma das fases que eu achei mais facilzinho do jogo. Agora vamos ver um pouquinho do último.
É isso aí, pessoal. Esse aqui é o Mega Man. Então vamos para o próximo jogo. Agora vamos falar um pouquinho do Contra. Contra também pode ser jogado com 2 jogadores. Ele foi criado pela Konami em 1987. As mecânicas se parecem um pouquinho com o Mega Man. Você pode pular, ir para trás, para frente e atirar no outro botão. Você tem que eliminar todos os inimigos e ir passando de fase. A série ganhou maior popularidade devido aos lançamentos de seus jogos nos consoles. Aqui, como vocês podem ver, esse Mzinho é uma habilidade, ele muda de arma. Meu tiro agora é uma arma mudou e o tiro também mudou. Essa daqui é uma das melhores que tem no jogo. As fases são variadas, alternando scroll na horizontal e vertical. Em algumas fases, ele muda a perspectiva e simula um 3D. Ele parece um jogo de guerra normal, mas nas fases mais adiantadas o cenário vai se tornando um pouco bizarro e alienígenas. Os boss dessas fases, eles geralmente são umas máquinas bem grandes ou até alienígenas. O Contra ele é um jogo com uma variedade de armas que mudam o jeito dos tiros delas, uma variedade de cenários. É um jogo bem difícil e também é um jogo justo. Com ele você vai precisar memorizar um pouco as fases para saber onde é que estão os inimigos, para te chegar e já matar. Ele é um ótimo jogo. Uma parte ruim dele que eu achei foi o fato de que as balas dos inimigos elas não têm uma visibilidade muito grande. Às vezes a gente não consegue ver direito por conta do cenário. Tirando isso, ele é um ótimo jogo. Ele foi um jogo bem famosinho na época. E até hoje muitos falam muito bem do Contra. Mas é um jogo que tu precisa se dedicar porque realmente é um jogo bem difícil. E vamos para o próximo. Vamos falar um pouquinho agora de Battletoads. É um jogo de luta e ação que foi lançado em 1991. Um dos gráficos mais avançados do NES. Ele é conhecido por ser o jogo que mais utilizou a capacidade do console. E os personagens tinham personalidade e tudo.
As mecânicas dele é socar, que ele dá soco, ele pula, ele vai para baixo, para cima, para trás, para frente. E também ele pode coletar itens no chão para atacar os inimigos. Como é o caso aqui, que o inimigo dropou esse caninho e eu peguei. Vamos falar um pouquinho do enredo desse jogo. Ele se trata sobre dois sapos mutantes. Os sapos, eles são dois mutantes adolescentes e devem salvar o irmão deles e a princesa Angélica. Essa princesa Angélica, ela foi raptada pela Dark Queen, que é líder do planeta Ragnarok. Ó, como vocês podem ver, essas mosquinhas dá pra lhe pegar. No canto superior vocês podem ver uma barra azulzinha e quadradinho, que é a saúde, e depois tem o coração, que são as vidas dele. Para salvar a princesa, você vai contar com a ajuda do professor T-Bird e sua nave espacial Volturi. Cada fase do jogo tem uma jogabilidade diferente. Tem fases 2D e outras 3D. A animação exagerada para derrotar os inimigos torna o jogo engraçado e é o grande diferencial desse jogo, que atraiu muitas pessoas para esse jogo. Ele trata-se de um jogo muito difícil. Poucas pessoas zeraram esse jogo. Muitos pararam nas fases de corrida. Nas fases de corrida, onde muita gente acaba desistindo desse jogo, é uma fase em que tu tem que decorar os movimentos, tem que pular no momento certo e tudo. E muitas vezes isso também não ajuda, porque às vezes o jogo é injusto. Às vezes ele é meio... mesmo tu pulando, ele vê que tu não pulou. Então ele é um jogo meio injusto. Ele começa, tu olha assim, tu não acha que ele é difícil, tu vai achar ele meio fácil. Mas ele começa fácil, mas lá pela terceira fase, mais ou menos, ele tem uma dificuldade muito brusca, ele muda bruscamente e se torna um jogo muito difícil, que até desanima um pouco de jogar, por ser muito difícil. Esse jogo, ele possui alguns atalhos que lembram um pouco Mario Bros 2, que se tu pegar esses atalhos, tu acaba pulando aquelas fases, tu não passa por aquelas fases e tu vai parar lá em outras fases mais avançadas. É um jogo que tu vai passar bastante raiva jogando ele por ser extremamente difícil. E principalmente essa fase que eu comentei da navezinha que tu anda. É tipo uma motinho que tu anda. E é isso aí, pessoal. Vamos para o próximo jogo.
vamos falar um pouquinho sobre o Batman. Esse jogo ele foi inspirado em um filme do Batman dos anos 89. É um jogo de ação-aventura desenvolvida pela Sunsoft em 1989. É um jogo que tem uma ótima trilha sonora e tem o Coringa como vilão final e principal. As mecânicas dele são bem simples, ó. Ele dá soco, ele pega os batarangue, se abaixa, pula, e ele tem um diferencial que ele é até inspirado no Ninja Gaiden, que ele fica pulando de parede em parede. Ele tem 3 tipos de ataque, que é o soco, o batarangue que ele toca e o Spear Gun. A trilha sonora desse jogo é muito boa. Ele é considerado um dos melhores jogos de super-herói pro NES. Ele possui, se vocês verem no canto superior esquerdo, uma barra de vida. E aqui é os corações que completam a vida. Ele gera esses corações às vezes ao derrotar os inimigos. Ele dá bastante esses power-up ao derrotar os inimigos. E alguns até são vida. Cada nível é dividido em seções. Na última temos um boss ou uma máquina que o Batman enfrenta. Essa parte aqui eu vou mostrar um pouquinho da parte que lembra o Ninja Gaiden, que ele vai se pendurando nas paredes. Os cenários estão muito bem detalhados, como vocês podem ver. É um ótimo jogo, não é aquele jogo muito difícil que nem um Contra da vida, mas ele é um bom jogo. O Batman eles sempre acertam, né, nos jogos do Batman. Como agora temos a série Arkham e agora vai sair um reboot. Vamos ver se eles vão continuar acertando. É uma franquia que eu gosto bastante. É isso aí então, pessoal, vamos para o próximo jogo. Agora vamos mostrar um pouquinho sobre esse jogo Adventure Island. É um jogo de plataforma produzido pela Hudson Software em 1986. Ele tem as mecânicas básicas. Ele pula, vai para trás, vai para frente. No começo ele não tem nada que possa atacar os inimigos. Esses ovos aqui, ó, quando encontrar, eles dão os itens. Agora eu peguei o machadinho e posso atacar os inimigos.
Como vocês podem ver, esses tracinhos aí na parte superior da tela são a pontuação, é a saúde dele, tá? E essa saúde, ela possui 11 pontos de saúde. Ele possui 11 pontos de saúde. E quando essa saúde diminui, quando acaba, ele perde uma vida. E essa saúde ela pode aumentar até 16 tracinhos, que é o máximo em que ela pode chegar. E conforme o tempo vai passando, ela vai diminuindo também. Ele vai perdendo saúde conforme o tempo passa. Por isso que tem que estar coletando tudo as coisinhas. As frutas, corações. Esses ovos não dão só equipamentos para tirar também, né? Então, no caso agora deu skate. É um jogo que tu revive até o último checkpoint quando tu morre. Cada plaquinha dessas aqui é um checkpoint. O jogo possui um chefão. E o chefão desse jogo, ele tem 8 cabeças. Diferente. E cada vez que você enfrenta o chefão, tu tem que destruir uma das cabeças. Ou seja, esse chefão ele vai aparecer 8 vezes pra ti. E as outras vezes tu tem que derrotar cada vez uma cabeça. E ao derrotar a 8ª cabeça, o chefão ele é morto de vez. E aí tu resgata a princesa. Como pode ver, é um jogo que tu tem que andar rápido, porque querendo ou não, a tua saúde ela vai diminuindo com o tempo, mesmo tu não sendo morto. Vamos falar um pouquinho sobre o enredo desse jogo. Tu é um jovem aventureiro que precisa resgatar a princesa. E a princesa ela foi sequestrada por um feiticeiro do mal. O nome dessa princesa é Tina. É um jogo com a dificuldade balanceada, com 32 etapas e 8 mundos. É um jogo ótimo. E esses mundos, cada mundo, tu enfrenta uma das 8 cabeças do boss. Ele é um jogo mais infantil. Ele não tem uma dificuldade tão grande. O ruim desse jogo é que quando dá game over, como vocês viram, ele retorna para a primeira arena, para a primeira fase. É um joguinho bem divertido, não vai passar muita raiva jogando ele não. Ao contrário de alguns outros que era uma dificuldade bem absurda. E é isso aí, então vamos para o próximo. Vamos falar um pouco agora sobre Castlevania. Castlevania foi desenvolvido pela Konami em 1986. Tá? Ele é um jogo com mecânicas simples também, até porque não tem como ter mecânica muito complexa,
com o controle do NES. Você tem um chicote. E aí tu atira, tu bate com esse chicote, tu pula, tu vai pra trás e tu vai pra frente. Trata-se de um jogo 2D. Ao quebrar os candelabros, ele vai liberando itens ou corações, tá? Esses corações, ao contrário do que parece, não são vida. Não é vida, é pontuação. E ele libera também melhorias de arma. Conforme a melhoria que tu pega, o chicote ele vai tendo alcance maior. Ele vai sendo mais forte. É bom sempre quebrar os candelabros, essas velas, que são itens bons. Vamos falar um pouquinho sobre a história desse jogo. Esse jogo ele fala sobre o Drácula. Com o retorno do Drácula, você é Simon Belmont, descendente de uma tradicional família de caçadores de vampiro, é o único capaz de enfrentar o Drácula e toda a sua horda. Essa horda de monstros do Drácula, eles estão nas redondezas do castelo. E esse castelo ele fica localizado na Transilvânia. O jogo, como vocês podem notar, ele possui uma jogabilidade bastante dura. Para pular, os pulos são lentos. Para subir as escadas também. Mas ele tem uma ambientação e uma trilha sonora muito boa, esse jogo. Ele é um jogo muito bom. Então é isso, pessoal. Vamos para o próximo jogo. Agora vamos para o penúltimo, o jogo do Pernalonga. Foi desenvolvido pela Capcom em 1990. É um jogo de plataforma com rolagem lateral feito para celebrar os 50 anos do Pernalonga. A história se trata do seguinte, o Pernalonga ele tá completando seus 50 anos e ele tem que chegar à sua festa de 50 anos. Só que os personagens do Looney Tunes estão tão bravos que o Pernalonga tem tanta atenção que eles querem impedir que o Pernalonga chegue nessa festa dele. Então os nossos inimigos nesse jogo vai ser os outros personagens do Looney Tunes. Alguns tu não precisa atacar, é só evitar, tu não consegue atacar, tu tem apenas que evitar, e outros tu consegue atacar. As mecânicas são andar para frente e para trás, pular, e ele ataca com o machadinho dele. A diferença desse jogo, que eu estranhei bastante desse para os outros, é que parece que o Pernalonga ele é mais leve, sabe? A física dele é mais leve. E aqui, deixa eu mostrar, essas moitas aqui, o Pernalonga consegue se esconder e assim evita de levar dano pelo inimigo. Ele
ele tem que pegar essas cenouras aqui que conta a pontuação no final da fase. Aí depois tu consegue ganhar bônus que dá mais vida. Aqui tu pode atacar os inimigos com o machado. E o Pernalonga também, ele consegue... Deixa eu mostrar. Andar em cima dos personagens, dos inimigos, sem levar dano. No caso aqui, levei dano por causa dessa bolha d'água aí que tá vindo desse refrigerante. Ó, tô em cima do inimigo e sem levar dano. É um joguinho bem divertido de se jogar. Eu curti bastante jogar ele. Mas ele pode ver que ele é um jogo mais voltado pro público mais infantil. Essas cenouras elas vão dar os pontos extra para bônus e os corações à vida. É bom sempre matar esses refrigerantezinhos porque eles ficam soltando essas bolhas que incomodam bastante. Não diria que ele não é um jogo muito preciso, porque às vezes a gente chega perto do inimigo para dar o ataque e acaba levando dano. Ele lembra bastante o jogo do Super Mario Bros 2. É um jogo divertido que chama bastante atenção, só que para um público mais novo. Ele é um jogo mais infantil. Aqui, ó, pra passar de fase, tu desce pelo... tipo o cano verde do Mario. E aqui pega a cenoura e passa de fase. Tu viu que aquele personagem do Looney Tunes, se eu tentar atacar ele, eu não vou conseguir, eu vou só levar dano. Porque aquele é um dos personagens que só tem que evitar ele. Aí tem os outros, tem o Piu Piu também. O Piu Piu aí tu consegue atacar. Aqui é os bônus das cenouras coletadas que eu falei. Então é isso aí, pessoal. Aqui pode ver que vai aparecer mais variedade de inimigos. E ao longo do jogo o cenário também dá uma mudada, ele não é sempre assim. É isso aí então, pessoal, vamos para o próximo jogo. Agora vamos falar sobre Capitão América e os Avengers. Desenvolvido pela Data
Ace em 1991, ambientado no universo Marvel, altera estilo entre Final Fight e fases que lembram Guardians. A história do jogo é bem simples. Você precisa deter o Caveira Vermelha, que criou um dispositivo que põe no seu controle os piores vilões da Marvel. Tudo isso para ele conquistar o mundo. As mecânicas é atacar, ele tem ataque à distância e ataque perto também. Ele pula, tu pode pular e atacar ao mesmo tempo. Vai pra frente, pra trás. Ele se defende, se abaixa. Enfim, é bem simples. O bom é que dá pra atacar de longe. Nesse jogo tu joga com os quatro personagens da Marvel. A maioria dos níveis desse jogo, ele é de rolagem lateral. Ele tem umas fases, uns níveis, em que tu voa. Tipo, quando tu tá jogando com o Homem de Ferro, algumas fases tu voa. Até com o Capitão América também tu consegue. Ó, aqui é outro dos personagens que tem. Os personagens são bem detalhados para a época, os gráficos da época, console da época. O cenário, podem ver que é um cenário bem limpo, é um jogo bonito. Mesmo que ele tenha um enredo bem simples, já previsível, né? Ele é um jogo bom. A precisão dos golpes que não são muito bons, não. As músicas são tranquila, normal, boa. E é isso aí. Bom, pessoal, nesse vídeo eu falei sobre 10 jogos do NES. Então é isso aí, até!